E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu tenho um vídeo que ele é uma continuação de um aulão que eu participei no dia 1/6/2025. E você vai perceber que as questões aqui estão enumeradas a partir da questão 31, tá bom? Mas não tem problema, estou disponibilizando ele aqui no canal porque eu prometi ao pessoal que faria a correção das 20 questões que faltaram, né, questões que estavam lá como extra naquele dia do aulão. Eu iria disponibilizar aqui no meu canal do YouTube. Então, fica aqui para todo mundo assistir, para todo mundo treinar para o concurso da Secretaria de Educação da Paraíba, Banca IDECAN, tá bom? Então, você tendo assistido ou não ao aulão, não importa, você vai aprender do mesmo jeito, você vai praticar do mesmo jeito, tá bom? É só uma questão da enumeração das questões para você entender. Então, beleza, vamos lá, meu povo, vamos estudar, vamos responder a primeira questão, que diz o seguinte: ele traz aqui para a gente um período e ele diz que é para a gente assinalar aquele que está com a correta classificação das orações presentes neste período. Se a gente observa as alternativas, nós vamos falar aqui então de análise sintática do período composto. O período é composto porque dentro desse espaço ali da letra maiúscula até o ponto que eu chamo de período, dentro desse espaço há mais de um verbo. E para cada verbo eu tenho uma oração. Para cada oração eu tenho uma classificação sintática. Beleza? Então, dentro do período composto, a gente vai observar o seguinte. A primeira oração vai ser quando nunca treinamos. Aqui eu tenho um verbo, do verbo treinar, né? É difícil começar. Outro verbo. Então, já tenho duas orações para analisar. Então, se a gente observa quando nunca treinamos, eu tenho aqui uma conjunção, que é uma conjunção de valor temporal. Se tem valor de tempo, essa oração aqui é uma oração subordinada temporal, tá? Então, eu já consigo desclassificar aqui, a letra A, que diz que é adverbial condicional, e a letra B diz que é condicional também. O quando está me dando uma ideia de tempo aqui, quando nunca treinamos. Depois eu tenho é difícil começar. Aqui no é difícil começar, eu não tenho uma oração subordinada. Eu não tenho nenhuma conjunção que subordina essa oração, tá? Então, eu vou ter uma oração que ela é coordenada. Como ela é coordenada e não tem nenhuma conjunção nessa coordenação, eu chamo de coordenada assindética, como eu tenho aqui nas duas opções, tá bom? Na C e na D, eu tenho conjunção coordenada, eu tenho uma oração coordenada assindética. Beleza. Então, vamos continuar. Mas, então aqui eu tenho um mas. Quando retornamos à academia após um tempo parado, então eu tenho uma oração que está intercalada aqui, ó. Eu tenho uma oração que está intercalada. Esse mas é como se ele estivesse aqui, ó. Mas a sensação é de que o corpo responde melhor, tá? Quando eu venho para as alternativas, eu vou ter a opção subordinada adverbial temporal nas duas opções, temporal e temporal. E, de fato, é uma temporal, porque essa oração daqui, ó, quando retornamos à academia após um tempo parado, o verbo retornamos vem antes desse outro verbo, tá? Então, é a partir daqui que eu conto a seguinte oração, e não por causa do mais. Eu preciso do verbo para ser oração, tá bom? Então, lembra, esse mais, ele está, teoricamente, aqui. Então, quando retornamos à academia após um tempo parado, isso daqui é uma oração adverbial, subordinada adverbial com valor de tempo. Beleza. E aí eu vou ter, mas a sensação é de que o corpo responde melhor. Veja, eu tenho um mas aqui, iniciando essa próxima oração. Mas a sensação é... E aí eu tenho de que o corpo responde melhor. Beleza. Esse mas, iniciando essa outra oração, a sensação é... Eu tenho uma oração que ela é adversativa, tá bom? Adversativa. Na letra C eu digo que é uma coordenada assindética, mas veja só que a banca está querendo ser maldosa, porque a gente não está olhando o mais aqui em cima. A gente está vendo só aqui embaixo a oração. Só que esse mais faz parte dessa oração. E a gente tem certeza disso por causa dessa intercalação aqui das vírgulas, que está ali
é como se eu tivesse uma oração dentro de outra. Essas vírgulas estão servindo para isolar essa outra oração. Mas esse mais faz parte dessa oração daqui. Então, é uma oração adversativa, tá? Se ela é adversativa, o mais é uma conjunção que não é subordinativa, tá? O mais não é uma conjunção subordinativa, mas sim uma oração coordenativa. Então, se é uma coordenativa, eu vou ter uma coordenativa sindética. Sindética quer dizer que eu tenho conjunção. Na C diz que é assindética, que eu não tenho conjunção. Mas na D que eu tenho conjunção, e essa conjunção é de valor adversativo. Perfeito, tá? Letra D já vai ser a minha resposta, que eu já consegui eliminar a letra C. E aí, ainda diria que eu teria uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, vamos ver. Ó, a sensação é de que o corpo responde melhor. Que o corpo responde melhor. Aqui eu vou ter uma outra oração, não é isso? O corpo responde melhor e mais rápido. Não é isso? Mas o que é que acontece aqui? Essa questão pode causar muita confusão por causa desse verbo aqui tá? Que é um verbo de ligação. E quem já estuda isso sabe que o que vem depois de um verbo de ligação é um predicativo do sujeito. E aí, ficaria pensando que seria subordinativa, substantiva, predicativa, assim como tem algumas opções aqui. E a banca faz isso de propósito, tá? Que é para pegar a gente. Mas é o seguinte, eu tenho a preposição de aqui. Se eu tenho a preposição de, essa preposição de é regida por alguém. E não é o verbo ser que está regindo a preposição, tá? O verbo de ligação não rege preposição. Essa preposição é regida pela palavra sensação, que a palavra sensação é um nome. Então, esse de que o corpo responde melhor e mais rápido completa o sentido de sensação. A sensação de que o corpo responde melhor e mais rápido, tá? Então, aquela oração coordenada adversativa que a gente tinha mais a sensação termina aqui, tá? Isso a gente já sabe. Daqui para frente é a nova oração, que eu tenho um verbo aqui, responde, beleza? E aí, quando eu tenho uma oração com que, eu posso tentar substituir pela palavra isso para saber se isso aqui é uma conjunção integrante. Porque conjunções integrantes indicam que eu tenho uma oração subordinada substantiva, tá bom? Calma, tô falando, isso aqui é revisão, mas é uma revisão rápida, não dá para entrar em tanto detalhe assim, gente. Então, vou tentar explicar de novo essa parte aqui, tá? Acho que a parte anterior estava mais compreensível, mas vou voltar isso aqui com mais calma. Beleza. Então, vamos lá. Volta no tempo aí e lembra até onde a gente chegou, que era mais a sensação é. A sensação é. Então, eu sabia que essa oração daqui, iniciada pela conjunção mais, é uma oração coordenada sindética adversativa. Até aí, beleza, né? Finaliza aqui no é. Por quê? Daqui eu vou ter uma nova oração. Eu tenho outro verbo aqui, e aí esse verbo começa pela conjunção que está acompanhada de uma preposição. Beleza? Quando eu tenho uma oração iniciada pela conjunção que, esse que pode ser ou pronome relativo ou conjunção integrante. Para ser pronome relativo, você precisa substituir por o qual ou as quais, alguma coisa desse tipo. Faz sentido dizer, é a sensação das quais ou da qual o corpo responde melhor mais rápido? Não faz muito sentido. Agora, se você substituir essa oração inteira pela palavra isso, vai ser o que a gente estava falando ali da conjunção integrante, que o que pode ser. Então, a sensação é disso, tá? Disso é a sensação. Beleza. Então, aqui eu tenho essa oração iniciada por uma conjunção integrante, já sei que é uma oração subordinada substantiva, tá? Só que, como eu disse a vocês, o verbo ser não rege preposição, tá bom? Ele não rege a preposição. Esse de aqui não pode ser regido pelo verbo ser. Então, não vai existir uma predicativa, uma substantiva predicativa com preposição, porque não vai ser regido pelo verbo essa preposição, tá bom? Então, o que está regindo a preposição é o nome, tá? Então, esse nome
rege a preposição, logo, se completa o sentido do nome com preposição, é completiva nominal. Essa questão é típica da IDECAN, ela gosta muito de trazer questões desse jeito para confundir, tá? A gente já tinha certeza que a questão era essa por conta das outras orações, mas sim, confunde. Você talvez não soubesse classificar uma outra e chegava nessa e achar que seria uma subordinativa predicativa, mas não é, tá? Porque a predicativa não vai ter preposição regida pelo verbo, que esse verbo aqui de ligação, verbos de ligação, não vão regir preposição, tá? Verbo ser não rege preposição, aliás. O nome é que está regindo, então é completiva nominal. Ficou claro? Se for preciso, você deixa nos comentários que eu explico melhor, mais detalhado lá, mas eu acho que foi bem claro que eu voltei aqui para vocês. Então, a gente já gastou muito tempo nessa questão. Vamos para mais uma. Questão de número 32, diz o seguinte. Na sentença, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres. O termo destacado é formado por. Então, estamos falando aqui de formação de palavras. Essa palavra aqui, eu tenho como a palavra original proporcional, tá? Proporcional. E aí, eu tenho o acréscimo de des e mente. Então, eu preciso observar, então, esse acréscimo, tá? Aqui eu tenho um prefixo, aqui tem um sufixo, beleza. Então, eu já posso desclassificar B, C e D, porque não é nenhum desses processos, tá? Não é nenhum desses processos. Não tem hibridismo, não tem aglutinação, não tem justaposição. Hibridismo é quando você tem ali um tipo de composição. Hibridismo é composição, só que você está juntando palavras de outros idiomas. Por exemplo, palavras com origem do grego, do latim, vai dar um hibridismo. A aglutinação e a justaposição são exemplos de composição, que é quando você tem duas palavras que se uniram. Na aglutinação, há a perda de um pedaço da palavra para juntar. Por exemplo, vinagre. Vinagre é uma composição por aglutinação, porque é a junção de vinho, acre. E aí, na modificação da palavra, surge vinagre. Já a justaposição é, por exemplo, guarda, roupa. As duas palavras se uniram para formar um único substantivo composto, só que você consegue vê-las por inteiro ali. Isso é a justaposição, tá? Nesse caso, não é isso que a gente tem. A gente tem acréscimos no começo e no final. E aí pode ser prefixo, sufixo ou pode ser para síntese. A diferença está no seguinte. Para ser prefixo, sufixo, eu posso retirar tanto o prefixo quanto o sufixo, que ainda vai fazer sentido. Se eu não conseguir retirar um dos dois, né? Quando eu tiro um dos dois e a palavra perde o sentido, não existe aquela palavra sem um desses pedaços, aí é para síntese. Então, veja. Existe a palavra retirada do prefixo des. Existe a palavra proporcionalmente? Existe. Se fosse o contrário, se eu retirasse o mente, existe a palavra desproporcional? Existe. Então, se eu consigo retirar ou o prefixo ou o sufixo e ainda assim a palavra que sobra existe, eu tenho um caso de prefixo e sufixo. Tá bom? Agora, se eu retirasse o des e proporcionalmente não existisse, aí seria para síntese. Então, fica ligado nisso. Questão de número 33. O comportamento começa a ser sempre infantilizado quando se apontam limitações e falta de preparo para viver com segurança no presente impaciente. A respeito do período acima, indica a alternativa correta. Ele diz que há 3 artigos, há somente uma oração adverbial, há 2 ocorrentes de voz passiva, então tem que sair testando, tá? Primeira, quantidade de artigos, vamos ver. O comportamento começa, um artigo aqui, começa a ser. Esse a é preposição, tá? Começa a alguma coisa, fazer alguma coisa, a ser. Sempre infantilizado, quando se apontam limitações e falta de preparo para viver com segurança no presente impaciente. No, teria uma preposição aqui, um artigo aqui dentro, em mais o, beleza. Fora isso, nada. Então, não são 3 artigos. Há somente uma oração adverbial, o comportamento começa a ser sempre infantilizado.
quando se apontam limitações, aqui esse quando está indicando uma oração adverbial, limitações e falta de preparo para viver. Aqui eu tenho uma outra adverbial, tá? Aqui um adverbial temporal, aqui um adverbial final, então eu não tenho apenas uma, já está errado. Há duas ocorrências de voz passiva, vamos ver. O comportamento começa a ser sempre infantilizado quando se apontam limitações. Se apontam limitações. Para isso aqui ser uma voz passiva, esse se ligado aqui a apontam, esse apontam, que é o verbo, precisa ser um verbo transitivo direto. Quem aponta, aponta algo, limitações. Então, esse se está aqui, sim, na voz passiva. Então, já tenho um caso de voz passiva. E falta de preparo para viver com segurança no presente impaciente. Ó, então, ele diz que há duas ocorrências de voz passiva. A gente encontra essas duas vozes passivas aqui. Vamos voltar, que eu acho que eu posso ter deixado passar alguma coisa. O comportamento começa a ser sempre infantilizado. Ah, tá. Aqui tem uma voz passiva assim, ó. O comportamento começa a ser infantilizado. Veja, ser infantilizado. Uma estrutura de voz passiva é justamente o verbo ser mais o particípio passado do verbo, tá bom? Que é o que eu tenho aqui, ó. Ser infantilizado. Aqui eu tenho o particípio passado do verbo. O que me atrapalhou foi essa palavra sempre aqui, ó. Um advérbio que fica dentro da estrutura. As bancas gostam de fazer muito isso, porque advérbios são estruturas que eu consigo retirar. Se eu falo, o comportamento começa a ser infantilizado, faz sentido ainda. Mas eles colocam advérbios no meio das estruturas para fazer a gente perder essa noção de sequência. Isso é muito comum, então cuidado, tá? Então, o comportamento começa a ser infantilizado, não é o comportamento que infantiliza, tá vendo o sentido? Não é o comportamento que infantiliza, que começa a infantilizar. É uma outra pessoa, um outro sujeito, um sujeito aqui, um agente diferente, que faz a ação de infantilizar o comportamento, tá bom? Então, aqui eu tenho uma voz passiva. Então, eu encontrei duas vozes passivas nessa oração, tá? Vou colocar aqui um pontinho, porque há, sim, duas ocorrências. D. Em presente impaciente são dois substantivos. Veja, segurança no presente impaciente. Presente é substantivo. Impaciente é a característica desse presente, tá? Então, só impaciente é que é adjetivo. Presente não é não. Presente é substantivo. E letra E, a palavra infantilizado é classificado como adjetivo. Não, a gente já viu que infantilizado aqui é um verbo que está dentro aqui da locução verbal, né? Ser infantilizado é um verbo que está no particípio passado. Então, a letra E também não é. C, de fato, é a resposta, tá? Que há duas ocorrências de voz passiva. E sempre lembre que esses advérbios podem atrapalhar a gente pode tirar eles da análise se não for preciso, porque as bancas gostam de dificultar colocando eles no meio das estruturas. Vamos para a questão seguinte. Aqui a gente vai partir de um texto. A gente precisa ler o texto para responder. Então vamos lá. Profeta do bem e do mal. Vilma Grinzinski. Dentro da grande tradição russa, Alexander Solzhenitsyn foi um fabuloso escritor, mas também um profeta, uma combinação de mente e espírito capazes de captar os ciclos da água eterna que se projetam para os que achamos ser o futuro. Então ele fala aqui sobre quem é Alexander, faz uma comparação até filosófica de quem ele é, né? Que ele diz que é uma pessoa visionária, pensa sobre o futuro. Na percepção do meu coração, não existe espaço para um conflito Rússia e Ucrânia. E se, Deus nos livre, a questão chegar a isso, posso afirmar com certeza, jamais, em nenhuma circunstância, tomarei parte num confronto russo-ucraniano ou permitirei que os meus filhos os façam, não importa o quanto os imprudentes, destemperados, tentem nos arrastar para isso. Ele escreve isso em 1981. Então ele coloca aqui uma fala desse Alexander, né? Ele coloca aqui uma constatação dele que ele jamais tomaria partido numa guerra entre Rússia e Ucrânia. E ele falou isso em 1981, e recentemente a gente estava tendo aí esse conflito acontecendo. Então, corrobora aquilo que ele falou anteriormente, que
a fala dele se projeta para o futuro, fala sobre o futuro. E realmente foi o que a gente consegue observar aqui. Tenha convivido com seus prisioneiros ucranianos na Gulag e aprendido com seus sofrimentos sob Stalin. Então ele justifica aqui o porquê dele nunca tomaria partido. Era também impossível. Expulso pela União Soviética em 1974, ele deveria ter se extasiado com o Ocidente, chorado diante da fartura das prateleiras de um supermercado americano. Aconteceu com outros exilados do comunismo e louvado o papel dos Estados Unidos na defesa das liberdades. Fez exatamente o contrário. Sua crítica ao modelo da democracia liberal é uma das mais radicais que existem. Então, coloca aqui um outro comportamento desse sujeito em relação ali aos Estados Unidos, à defesa da liberdade e a crítica que ele faz à democracia liberal. No famoso discurso de abertura do ano letivo em Harvard, em 1978, ele fez considerações que merecem ser lembradas cada vez que procuramos um olhar complexo e diversificado sobre o mundo. Então fala sobre o discurso dele em Harvard. Numa crítica premonitória, anotou que, em reação ao passado de colonialismo, as relações com o antigo mundo colonial viraram para o extremo oposto e o mundo ocidental agora frequentemente exibe um excesso de obsequiosidade com os ex-colonizados. Alguém já viu a nova onda descolonizadora dos círculos intelectuais das esquerdas hoje em dia? Enfiando a faca mais fundo? O escritor anotou que um declínio da coragem pode ser a característica mais marcante que um observador de fora nota no Ocidente hoje. Então essa foi a fala dele nesse discurso de Harvard. Beleza. Mencionou a coragem cívica. Imagine a cara da fina flor de Harvard ao ouvir que esse declínio na coragem é particularmente perceptível entre as elites governantes e intelectuais. Teve mais. A defesa dos direitos individuais atingiu tais extremos que torna a sociedade como um todo indefesa diante de certos indivíduos. Na sua visão, havia um excesso de condescendência com o crime. Alguém já ouviu falar em tratar criminosos como vítimas da sociedade? Então ele está fazendo uma crítica a como o mundo encara as coisas hoje em dia, né? Essa defesa exagerada dos direitos individuais. Teria o grande Solzhenitsyn deixado de perceber as nuances do pensamento ocidental, as fraquezas que fazem sua força e sua criatividade, a capacidade de regeneração mesmo de sociedades altamente consumistas ou excessivamente indulgentes? A inclinação da liberdade na direção do mal aconteceu gradualmente, mas evidentemente deriva de um conceito humanista, segundo o qual o homem, o mestre desse mundo, não carrega nenhum mal dentro de si, e todos os defeitos da vida são causados por sistemas sociais equivocados que, portanto, precisam ser corrigidos. Então ele faz uma análise crítica aqui de atitudes equivocadas. Ele fala da visão política da esquerda, ele fala de pessoas que são vítimas da sociedade, que são um posicionamento de esquerda. Ele fala que tem muita coisa que está errada hoje em dia e que as pessoas não estão olhando para isso, mas precisa ser corrigidos porque são equivocadas, tá? Então, mais ou menos isso que ele vai colocando para a gente. Qual intelectual hoje ousaria falar em mal ou bem? Solzhenitsyn falava, escreveu ele em Arquipélago Gulag. Gradualmente me foi revelado que a linha separando o bem do mal passa, não entre estados, mas entre classes, nem entre partidos políticos, mas diretamente através de cada coração humano. Dentro de nós, oscila com o passar dos anos, e mesmo nos corações tomados pelo mal, uma pequena cabeça de ponte do bem permanece, e mesmo no melhor dos corações, permanece um canto intacto do mal. Não é de arrepiar? Então, no final, ele faz uma reflexão sobre o bem e o mal, e diz que todo homem, todo ser humano, possui tanto o bem quanto o mal dentro de si. Então, questão 34 diz o seguinte: uma das características do gênero textual a que pertence o texto é a de tratar de temas da atualidade. Então, ele fala sobre uma temática da atualidade. Sabendo disso, podemos identificar que o tema da atualidade apresentado no texto é o exílio dos dissidentes russos para o Ocidente,
a situação dos prisioneiros ucranianos no Gulag, conflito entre Rússia e Ucrânia, a luta do bem contra o mal. Se a gente olha para o texto, a gente vai ver que ele, como um todo, ele fala sobre essa briga entre Rússia e Ucrânia e vai fazendo associações extra-temática. Mas essas associações, essas reflexões, se voltam para o tema desse conflito, tá? Então, essa questão 34, ela vai ter como tema central o conflito entre Rússia e Ucrânia, tá bom? Esses outros pontos são coisas que ele faz extratextual para refletir sobre o tema central. Então, o tema central é justamente esse, o conflito entre Rússia e Ucrânia, tá? Então, cuidado, porque você olha que parece ser uma outra alternativa, parece ser mais de uma alternativa verdadeira, mas, parando para pensar de forma lógica, tudo se volta para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Esses outros questionamentos, essas outras coisas que tem lá no texto, é para falar sobre o conflito. Questão de número 35. Ao longo do texto, a autora traça um perfil de Alexander Solzhenitsyn. De acordo com o texto, podemos afirmar que ele era um intelectual que rejeitava as ideias do bem e do mal? Não, a gente viu que ele falava que sim, o ser humano possui tanto o bem quanto o mal dentro de si. Então não é letra A. B. Era um homem russo descendente de ucranianos? Ele era um descendente de ucranianos? A gente não pode dizer isso, né? Aqui ele tem esse trecho que vai dar uma noção pra gente de que ele não era ucraniano. Ele escreveu isso em 1981. Tinha convivido com prisioneiros ucranianos no Gulag e aprendido com seu sofrimento sob Stalin. Então, quando ele diz convivido com prisioneiros ucranianos, a gente sabe que ele não era ucraniano. Os outros é que eram. Então, dá para ter essa noção só por essa parte daqui, que a gente vai considerar, então, a letra B como incorreta. Não percebia os nuances do pensamento ocidental, pelo contrário, ele percebia o que os nuances da ocidental faziam. Ele estava falando ali como era que os comportamentos do povo ocidental eram. Os pensamentos aqui, deixar de perceber, teria o grande Solzhenitsyn, deixar de perceber os nuances do pensamento ocidental, as fraquezas que fazem sua força ou criatividade, a capacidade de geração, mesmo de sociedades altamente consumistas ou excessivamente indulgentes. Então, ele faz um questionamento. Então, esse questionamento ele vai responder com uma citação. A inclinação da liberdade na direção do mal aconteceu gradualmente, mas evidente, deriva de um conceito humanista, segundo o qual o homem, o mestre desse mundo, não carrega nenhum mal dentro de si. Então ele vai fazendo ele traz essa citação para mostrar que ele tem ciência de qual é o pensamento ocidental, tá? Então ele sim percebia, por outras coisas também que já foram citadas anteriormente no texto, ele percebia esse pensamento ocidental. E a letra D, que foi o que sobrou para a gente, e vai ser a nossa resposta, diz que não se deixava impressionar facilmente. A gente vai considerar essa como uma resposta, voltando aqui, eu estava procurando onde é que estava para mostrar para vocês. Aqui, era também impossível. Expulso pela União Soviética em 1974, ele deveria ter se extasiado com o Ocidente, chorado diante da fartura das prateleiras de um supermercado americano, e aconteceu com os exilados do comunismo, e louvado o papel dos Estados Unidos na defesa das liberdades. Então ele vai trazendo coisas que ele deveria fazer por ter sido aqui exilado, né? Porém, ele fez exatamente o contrário. Então, ele não abaixou a cabeça, ele não se impressionou com aquilo tudo, tá? Então, esse termo, essa colocação da letra D, a gente consegue retirar lá do texto. As outras a gente não consegue. Então, por isso que a gente considera a letra D como correta, tá? Vamos embora. Questão de número 36. Nos Estados Unidos, o uso de armas de fogo é permitido, se não incentivado. A palavra em destaque, no período acima, que é se não, apresenta valor semântico de. Então, é uma questão quase que de sinônimo, mas eu tenho que observar as conjunções que eu tenho. Quando eu digo esse se não, qual o sentido que eu tenho, gente? Vamos olhar para o sentido. Nos Estados Unidos,
o uso de armas de fogo é permitido se não incentivado. Então, esse se não quer dizer que algumas vezes, por vezes, em alguns casos, é incentivado. Não é isso? Existe a questão de ser permitido e existe também a questão de ser incentivado. Se eu substituir isso por mais, é permitido, mas incentivado, o mais me dá uma noção de contraste, de adversidade, que não é o que eu quero aqui. O B, por que não incentivado? Aqui seria uma suposição, seria como se fosse dando uma ideia. Estou buscando o sentido, tá, gente? Como se fosse uma ideia. É permitido, por que não incentivado? Então, essa ideia aqui, por que não incentivado, eu estaria explicando que era permitido, era permitido só porque não era incentivado. Então, não é o sentido que eu estou buscando. Letra C. É permitido quando não incentivado. Esse quando não incentivado, eu tenho o sentido de se não incentivado. É como se eu estivesse dizendo, em alguns momentos é incentivado. Não sei se você consegue captar esse sentido. Nos Estados Unidos, o uso de armas de fogo é permitido quando não incentivado. Então, esse quando não incentivado está dizendo que algumas vezes, por vezes, é incentivado. Então, essa vai ser a minha resposta. Do contrário, incentivado também não teria sentido, né? Porque seria uma questão de condicional ali. Se não fosse permitido, seria incentivado, mas nesse caso são os dois que acontecem ao mesmo tempo. E caso não incentivado, também seria uma questão condicional. Quando não fosse incentivado, é que seria permitido. Mas não é isso que eu quero. Eu quero uma ideia de concomitância. É permitido e, por vezes, incentivado. Se não incentivado, quando não incentivado. Então, a correspondência está na letra C. É uma questão de sentido, tá? Questão de número 37. Vai pedir para a gente observar as palavras destacadas ali. E está perguntando qual é o sentido que ele nos traz. Então, a resposta do governo, esse do governo, indica a finalidade, a procedência, o agente, a procedência ou o meio. Bem, a aposta do governo é o governo quem pratica essa aposta, não é isso? A aposta não é do governo. Então, isso aqui é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal, que tem justamente essa característica de ser agente, de ser ativo. Então, finalidade não dá certo, procedência não dá, e meio também não. Letra C já é a minha resposta. E eu tenho aqui a conjunção para, que é uma conjunção que indica finalidade. Se indica a finalidade de alguma coisa, é a intenção de alguma coisa. Não é isso? Então, 37, rapidinho a gente respondeu. Letra C, fácil, fácil. Número 38. A 38 é uma questão um pouco mais complexa. Muita gente discorda do gabarito dessa questão, mas vamos tentar entendê-la. Eu tenho aqui os termos destacados e eu quero saber as classes gramaticais desses termos. Então, primeiro, tivemos diminuição nos volumes de água. Diminuição é o quê? Advérbio, substantivo ou adjetivo. Diminuição não está ligado a nenhum outro nome. É a diminuição. Então, isso daqui é um substantivo. Já vou cortar a letra A, já vou cortar a letra D. Beleza. Tivemos diminuição nos volumes de água, o que traz menos oxigenação. Esse menos, ele se liga à oxigenação ou ele se liga a traz? E aí? É aqui que está a dificuldade, tá? O gabarito considera que menos é um advérbio. Por quê? Porque está se relacionando com traz. É a maneira como se traz oxigênio. Traz menos, tá? Traz menos oxigênio. Poderia trazer mais, mas está trazendo menos. Então, considera-se que esse menos é um advérbio porque se relaciona à palavra traz, que é o verbo. Menos movimentação da água, esse menos ainda assim se relaciona com traz, tá? Porque se traz menos oxigenação, traz menos movimentação. Então, menos também se liga a traz. Movimentação da água e maior concentração de nutrientes. E aí, esse maior, ele se relaciona à concentração.
que está indicando a quantidade de concentração. Menos é advérbio, tá? Menos não indica quantidade. Se fosse para indicar quantidade, seria pouco, muito, tá? Menos é advérbio. Indica quantidade aqui, mas é a maneira, é o modo como se traz, tá bom? Agora, maior é um adjetivo, porque caracteriza a concentração, tá bom? Muito poderia ser advérbio, mas maior não. Então, maior é adjetivo. Então, a gente vai ficar com a letra E como resposta. Então, é uma questão que exige, assim, realmente uma análise, é uma questão de nível difícil mesmo. Muitas pessoas confundem essa classificação aqui por considerar que o menos seria uma ligação aqui com oxigenação. E aí iria considerar que menos é um adjetivo, mas não é. Menos não é adjetivo, menos aqui é um advérbio, se relacionando a traz, é a maneira como se traz. Nesse caso, menos não indica a quantidade de oxigênio, tá bom? Questão de número 39. O uso da crase é um assunto que costuma causar dúvidas. Há casos em que o acento indicativo de crase é obrigatório, outros em que ele é facultativo. Para sua correta compreensão, é necessário que entendamos tanto a regência nominal quanto a verbal. Sabendo disso, assinale a única alternativa em que o uso da crase é facultativo. Então vamos lá, vamos embora. Maria agora é a chefe do setor, mas não está dando muitas oportunidades às suas colegas de trabalho. Eu tenho as suas. Suas é um pronome possessivo. E aí, pronomes possessivos indicam crase facultativa. Porém, no singular, quando o pronome possessivo está no plural, a crase é obrigatória, tá? Então, aqui não é facultativo. Cuidado com isso. Se o pronome possessivo está no plural, a crase é obrigatória e não facultativa. Singular, facultativa. Plural, obrigatória. O debate entre os candidatos a prefeito começará às 19 horas. Esse às aqui é obrigatório, tá? Porque indica hora certeira ali, indica a hora exata. Então, esse às é obrigatório. Eu não tenho nenhuma outra preposição antes. Por exemplo, após. Começa após as 19 horas. Não tenho. Se eu tivesse o após, aí essa crase não poderia existir. Mas não. Começará às 19 horas, indicando uma crase obrigatória. Letra C. Ele precisou se afastar do trabalho devido à sua doença. Aqui eu tenho sua, pronome possessivo no singular. Essa crase aqui é facultativa. A gente acabou de falar sobre isso. Letra C vai ser a minha resposta. Minha esposa permaneceu horas à espera de. A espera de é uma locução prepositiva, tá? Uma locução prepositiva é uma estrutura pronta. À espera de é crase aqui obrigatória por causa dessa locução prepositiva aqui. Permaneceu horas à espera de. À espera de, crase sempre. Comprei meu automóvel a prazo. A prazo também é uma estrutura aqui pronta. A prazo vai ter sempre crase, então é obrigatório. Letra C, então, antes do pronome possessivo feminino, no singular, crase facultativa. Com ou sem crase estaria correto aqui. Questão de número 40. Bastaria fazer as reformas institucionais, privatizar, desregular, liberalizar, e tudo seria resolvido. Veja, eu estou analisando esse I. Ele quer saber se esse I ele indica aqui uma causa, concisão, oposição, conformidade ou conclusão nessa relação com a oração anterior, com o pedaço anterior, na verdade, que não é uma oração, né? É uma oração, na verdade, que tem verbo. Então, veja, eu tenho aqui esses travessões que está isolando um aposto. É um aposto enumerativo. Veja, se está isolado, eu posso retirar, gente. Se está isolado, você retira, porque não vai ser necessário para a sua análise. Isso só está lhe atrapalhando. Então, veja, bastaria fazer as reformas institucionais e tudo seria resolvido. Esse I tem valor de causa, de concisão, oposição, conformidade ou conclusão.
a gente vai precisar substituir para ver o efeito de sentido. Bastaria fazer as reformas institucionais e tudo seria resolvido? Para ser causa, isso aqui seria a causa e aqui seria a consequência. Tudo seria resolvido é a causa e fazer reformas institucionais é a consequência? Não, né? Não tem uma relação de causa e consequência aqui, não. Tá bom? Então, já vou desclassificar a letra A. Concisão também, letra B. Não tem nada a ver. Oposição, esse I aqui. Se eu substituísse por mais, faria sentido? Bastaria fazer as reformas institucionais, mais tudo seria resolvido? Não, porque eu teria um efeito de sentido diferente, né? O mais diria que aqui e esse daqui seriam excludentes. Um não existiria ao mesmo tempo que o outro. Mas aqui a gente não consegue compreender isso. Fazer reformas institucionais existe e tudo ser resolvido também existe. Então não é oposição. Conformidade. Conformidade seria de acordo com, segundo fulano. Esse I não tem esse valor. Não tem esse valor mesmo. Então a minha resposta vai ser conclusão. Professor, o I com sentido de conclusão? Sim. Basta substituir por uma outra conjunção conclusiva. Portanto, veja só. Bastaria fazer as reformas institucionais. Portanto, tudo seria resolvido. Faz total sentido, tá? A gente foi eliminando pela relação de sentido que se tinha e a gente finalizou substituindo por uma conjunção conclusiva para tirar a prova. A banca não colocou a adição, né? Que ele diz, não desempenha papel meramente aditivo. Tem aqui um certo valor de adição? Tem um certo valor de adição. Mas ele quer saber algo mais aprofundado. Então, ele já diz para a gente que não é aditivo, para a gente encontrar o efeito de sentido, tá bom? Então, é uma questão que exige esforço, que exige conhecimento das conjunções para fazer as substituições, reconhecer os sentidos e marcar a resposta correta. Questão de número 41. Considerando as regras de concordância nominal, assinale a alternativa que apresenta a relação correta. Letra A. Em anexas seguem as fotografias. A palavra em anexas concorda com fotografias? Veja, em anexas não deveria estar assim. Deveria ser em anexo seguem as fotografias, tá? Em anexo é sempre desse jeito, não vai variar. Em anexo, tá? Em anexo seguem as fotografias, é sempre desse jeito. O que é que acontece? É muito comum confundir aqui, porque existe um momento que a palavra anexo vai flexionar. Então, grave na mente. Sempre que é em anexo, não vai variar, tá? Não existe em anexas. É sempre em anexo. O em anexo. Agora, se fosse o seguinte. As fotografias estão... Aí seria anexas, no plural, fazendo a concordância. Porque aqui anexas tem um valor adjetivo. Mas aqui não. Aqui tem um valor adverbial, tá? Então, em anexas não está concordando com fotografias, nesse caso, porque é um advérbio. B. Abajur e mesa antigos. Quando há mais de um substantivo na frase, o adjetivo irá concordar com o substantivo sempre no masculino plural. Veja, não é sempre no masculino plural, não. Tá bom? O abajur e a mesa antigos, esse antigo estaria concordando com os dois ao mesmo tempo, tá? O abajur e a mesa. Tá. Posso fazer essa concordância desse jeito, até posso. Mas dizer que é sempre no masculino plural, não é. Porque se aqui, ao invés de abajur, fosse uma palavra feminina, a concordância com os dois precisaria ser no feminino. Se eu digo cama e mesa, deveria ser antigas, tá bom? Então, quando ele diz que o substantivo na frase, quando há mais de um substantivo na frase, o adjetivo vai concordar sempre no masculino plural, isso não é verdade. Vai depender da situação que se tem. Letra C. Clarice era meia arisca. No caso de se referir a características pessoais, o adjetivo numeral meia está flexionado adequadamente. Meia não existe para ser advérbio, tá? O advérbio adjetivo não existe. Meia
é só o substantivo que a gente calça e coloca no pé. Meia arisca não existe, só pode ser meio arisca, tá bom? Isso daqui, ó, é a maneira correta. Meia só é meia quando se refere à meia que a gente veste no pé. Se não for, é meio em todas as ocasiões. D. As mochilas são verde água. Se o segundo adjetivo fizer referência a um substantivo, ambos adjetivos ficam invariáveis. Aqui está correto, tá bom? Eu estou falando aqui do plural de um adjetivo composto. Esse adjetivo deve concordar com mochilas. Deve sim, beleza. Só que aqui eu tenho, dentro desse substantivo, desse adjetivo composto, a palavra água funcionando como adjetivo. Só que água é um substantivo. E sempre que um substantivo funciona como adjetivo, não tem plural, tá? Então, veja, verde água é um adjetivo para camisa, para mochila, não é isso? Não está caracterizando a mochila, né? A cor da mochila, verde água? Sim. Só que a formação dessa palavra, desse adjetivo, contém um substantivo no seu entorno, no seu interno, tá? Se há um substantivo funcionando como adjetivo, não existe plural. Então, está perfeita a colocação e perfeita a explicação. Letra E, é proibido a entrada. Nesse caso, a concordância é feita com o substantivo no feminino singular. Tá errado, tá? É proibida a entrada. Se você tem a entrada, a saída, se tem o artigo a, proibida, vai concordar. Agora, é proibido entrar, aí sim, sempre no masculino. Mas é proibida a, aí sim teria que flexionar no feminino aqui. Então, letra D é a minha resposta. Mais uma, 42. Considerando as regras das classes de palavra, analise a sentença. O que me viesse de bom de dentro de mim, eu pudesse dar. Assinala a alternativa correta. A locução adverbial pudesse dar é uma locução adverbial, já está errado, né? Não é adverbial, é uma locução verbal. Então, letra A não é. Os termos o, que e de são classificados como conjunções integrantes do termo da oração. Conjunção integrante só existe que e se. O não pode ser e de não pode ser. Nem voltei na frase para observar que o dizer já está incorreto. O verbo viesse está conjugado na primeira pessoa do singular do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Viesse, tá? Sim, isso está correto. A gente sabe que esse final do verbo SSE é típico desse tempo verbal, do tempo verbal do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Que viesse, ou então se viesse, tá? Mas eu sei que no verbo, quando tem SSE, é fato, tá? Tempo verbal a gente sabe pelo final do verbo. É o finalzinho, é a desinência verbal que vai classificar para a gente qual é o modo e qual é o tempo. Então, essa desinência aqui, SSE, me indica que eu estou falando de um pretérito imperfeito do modo subjuntivo conjugado na primeira pessoa. Que me viesse, que eu viesse, primeira pessoa do singular. Está perfeito. Na dele diz, o pronome átono me poderia ser posposto ao verbo viesse-me. Tá? Então, ele diz que esse me daqui poderia vir para depois, mas não poderia, porque eu tenho esse que aqui. O que é uma condição atraente. Ele puxa o me para antes do verbo, indicando próclise. Essa próclise aqui é obrigatória, porque há uma palavra atrativa. Tá? Então, a próclise, para existir, para que eu coloque esse pronome antes do verbo, eu preciso de uma condição. E uma das condições é justamente uma palavra atrativa, que é uma palavra atrativa, tá bom? Então, é obrigatório que o me fique aqui, por isso que a letra D está incorreta. E na letra E, os termos de bom, de dentro, de mim, são classificados como advérbios, e na frase assume a função de locução adverbial. O que me viesse de bom, de dentro de mim, de dentro e de mim, é uma locução
adverbial, todas indicam advérbio. De bom pode até ser advérbio de modo, de dentro, de lugar. Agora, de mim, se eu tenho um pronome aqui, como é que isso pode ser advérbio? Não é. Beleza? Não é. Então, letra E está incorreta. Vou ficar como C, como a minha resposta. A minha voz já está sumindo, porque eu estou há muito tempo falando. Mas vamos embora. 43. Nos Estados Unidos, 63% da diferença salarial de recém-formados é devido ao tipo de curso universitário. Na Itália, é 51%. No período acima, a segunda ocorrência de vírgula se justifica por. Então, a segunda ocorrência. Aqui eu tenho a primeira, aqui eu tenho a segunda. Então, relendo o texto de novo. Nos Estados Unidos, 63% da diferença salarial de recém-formados é devido ao tipo de curso universitário. Na Itália, é 51%. Então, esse na Itália aqui, tem uma vírgula depois dele, por quê? Por que há uma vírgula aqui? Para constituir a sequência de uma expressão adverbial, eu tenho uma expressão adverbial aqui, não faz nem sentido isso aqui, tá? Se trata de uma zeugma. O que é zeugma? Zeugma é quando há supressão de algum termo. Aqui essa vírgula está indicando que há supressão de algum termo. Vamos reler de novo? Nos Estados Unidos, 63% da diferença salarial de recém-formados é devido ao tipo de curso universitário. Na Itália, é 51%. Então, veja, nos Estados Unidos, ele fala. Na Itália, ele fala. Então, aqui, há uma supressão de um termo? Sim. Tá? A diferença de salarial formada é devido ao tipo de curso universitário. Então, 63% dá diferença. Aqui é 51% dá diferença. Então, se trata de uma zeugma, sim. Há uma zeugma nesse caso, porque há a supressão de alguns termos. É como se eu estivesse dizendo assim, na Itália, a diferença salarial de recém-formados é de 51%. Tá? Então, essa vírgula é como se eu estivesse evitando a repetição disso tudo que eu falei. Então, eu tenho uma zeugma. Então, letra B é a resposta. Reunir segmentos com sujeitos diferentes? Não tem isso. Indicar mudança de oração? Também não. Isolar elemento apositivo. Apositivo seria aposto. Então, não estou isolando aposto aqui. É, de fato, uma zeugma. Estou evitando a repetição dos termos. Isso aqui traz toda a ideia de volta de algo que eu não quero repetir. 44. Considerando as regras de uso da crase, contração da preposição a com outro a, que pode ser artigo ou pronome demonstrativo, assinar a alternativa correta. Foi sancionada a lei que garante a qualquer pessoa o acesso ao ensino público e gratuito. Esse a aqui garante a qualquer. Eu vou usar artigo antes de pronome demonstrativo? Não, tá? Eu não vou usar aqui um artigo antes de pronome demonstrativo. Então, não há crase nesse caso. B. Os integrantes da bancada governista decidiram votar o texto às pressas. Às pressas é uma estrutura pronta. Às pressas. Então, tem crase. É uma locução adverbial. Crase obrigatória. Sempre vai ter crase na expressão às pressas. Então, está correto o uso da crase na letra B. Solicito a Vossa Excelência. O pronome de tratamento Vossa Excelência não admite crase. Está errado. Projeto grande proteção a quem usa comércio virtual. Projeto o quê? Grande proteção. A quem? A quem usa comércio virtual. Tá. Então, eu tenho uma preposição aqui. Mas quem é palavra feminina que vai exigir aqui um artigo? Não, né? Então, eu deveria ter apenas a preposição. Projeto garante proteção a quem usar. Aqui há apenas a preposição. O artigo não é admitido nesse caso, porque aqui não tem uma palavra feminina. Não faz sentido, tá? Em visita a Rondônia. Então, Rondônia é o nome de uma cidade. Cuidado com o nome de cidade. Você vai ter que pensar. Quem vai a, volta de, crase para quê?
Então, você visita Rondônia e volta de Rondônia. Se você volta de, crase para quê? Não usa crase. Se fosse volta da, aí teria crase. Então, isso é um macetezinho para ver se tem crase ou não antes de nome de cidade, nome de lugares. Quem vai a, volta de, crase para quê? Quem vai a, volta da, crase a. Tá bom? Então, B é a minha resposta, porque a estrutura às pressas é uma locução adverbial que sempre vai ter crase. 45, questão aqui sobre tempo verbal. Assinale a alternativa cujas palavras estão escritas corretamente. Tem a escrita da palavra e tem a classificação. Então, vamos ver. Enjoo. Vamos fazer logo uma visão geral. Enjoo. Enjoo é uma palavra que tem 2 Os. Palavras que têm 2 Os, letras repetidas, não tem mais acento no novo acordo ortográfico. Então, letra C eu já posso retirar. Letra D também já posso retirar. E aí eu vou ter agora enjoo e pude. Vamos ver nos outros, né? Para. Para com acento existe? Não existe. Já posso tirar a letra A também, que não faz nem sentido, né? Para com acento, não há caso de para com acento. Letra C e D, a gente já tirou, né? Então não há nem o que pensar aqui. Deixa eu só botar um quadrado. Botar um quadrado. Aqui não mais. E aqui... aqui não mais. Beleza. A gente vai olhar só para B e E agora. Enjoo, pretérito perfeito do indicativo de poder. Eu não vou nem explicando nada, a gente só vai comparando o que a gente já tem. A gente eliminou várias coisas. Pelo que a gente já tem, eu estou vendo que ele indica aqui, pretérito perfeito do indicativo de poder, pretérito perfeito do indicativo de poder. Beleza. É igual nos dois, então não há o que questionar. Se é igual nos dois, não é aqui que eu vou saber a minha resposta. Eu continuo. Para, flexão de parar. Para, flexão de parar. Perfeito. Igualzinho. Porém, se a gente for observar, pelo substantivo é igual, por verbo indicativo é igual. Então, a diferença está apenas na questão do acento. Pode e pôde. Qual dos dois, a pergunta vai ser essa, qual dos dois vai indicar a resposta correta, observando aqui, pelo tempo verbal. Olha só que a gente tem que ser um pouco criativo para responder as questões da IDECAN às vezes. Ele traz para a gente que o tempo é pretérito perfeito. Se é pretérito perfeito, estou falando de um passado que foi concluído. Pode ou pôde, que é passado. Pôde é passado. Pode é presente, tá? Então, o único que tem pretérito é aqui, pôde com acento. Ele pode, presente. Ele pôde, passado, pretérito, tá? Então, letra E que é a resposta. Então, vê. É uma questão que até meio mal elaborada, sabe? A gente vai ter que pensar um pouco qual caminho verificar para responder. A IDECAN, ela costuma ser assim com algumas questões. Quando ela quer tornar a questão difícil, ela vai fazer isso. Não vai fazer muito sentido, assim, pelas outras bancas que se faz, que as questões são mais diretas. A IDECAN, não, ela gosta de coisas mais sutis, assim, que você precisa observar para ver o que ela está querendo cobrar. Quando ela coloca entre aspas aqui, ela diz que os dois verbos, enjoo, pôde, estão no pretérito perfeito. Nesse caso, era a letra E que estaria, tá? Mas ela coloca que é do indicativo do poder. Então, veja, aqui dentro é que vai estar a minha resposta. Indicativo do poder. Então, eu quero saber qual das duas está no pretérito perfeito do indicativo, que é a letra E, tá? E aí, coloquei esse enjoo para confundir a gente. Enjoo não tinha nada a ver aqui. Era o pôde que eu iria analisar. Mas eu desclassifiquei os outros por causa daquela questão do OO, tá? Tornaria a questão incorreta. E a gente chega aqui na letra E. Eu não sei se eu deixei muito claro. Talvez eu esteja com muito sono já essa hora. Estou gravando esse vídeo à meia-noite para deixar pronto. Mas eu acho que você conseguiu me entender. Então, resumão rápido, só para deixar claro.
Consegui eliminar algumas questões, porque eu vi que enjoo estava com acento, não existe mais no novo acordo ortográfico. Depois eu eliminei aqui o para com acento, que não existe. E fiquei entre B e letra E. Dentre parênteses aqui, ele diz que pretérito perfeito do indicativo de poder. Então, ele basicamente está dizendo para a gente, que a gente tem que entender isso, que ele quer saber qual das alternativas isso aqui está correto, né? Que ele está classificando o verbo. E essa classificação está correta em relação à letra B ou letra E? Em relação à letra E. Aqui sim o verbo está no pretérito. Aqui está no presente. Por isso que eu marco a letra E como a resposta correta. Ficou mais claro agora? Espero que sim. 46. No período, são os autores do estudo que avaliou a mortalidade no trânsito. A oração destacada é tipificada como... Então, eu tenho aqui uma oração iniciada pela conjunção que, verbo, eu tenho uma oração, avaliou, eu tenho outra oração. Se a oração inicia pela conjunção que, eu preciso testar esse que. Como a gente já viu anteriormente, ele pode ser um pronome relativo, pode ser uma conjunção integrante. Se eu substituo por o qual, a qual, as quais, pronome relativo. Se eu substituo por isso, né, a oração inteira por isso, conjunção integrante. São os autores do estudo os quais avaliam a mortalidade no trânsito. Faz sentido? Faz sentido. Tá? São os autores do estudo isso faz sentido? Não faz sentido. Então, esse que é um pronome relativo. Quando eu encontro que o que é um pronome relativo, você automaticamente já consegue classificar essa oração aqui como oração subordinada adjetiva. Automaticamente. Encontrou que o que é um pronome relativo, automaticamente você tem uma oração subordinada adjetiva, tá? E a gente já vai encontrar a nossa resposta, né? Que a única oração subordinada adjetiva é a letra C. Sim, é uma adjetiva restritiva, porque essa oração está sem isolamento, está sem vírgula, certo? Se está sem vírgula, restritiva. Você vai lembrar desse S aqui, sem vírgula. Se tivesse com vírgula, isoladas com vírgula, seria uma adjetiva explicativa. E aí você iria lembrar desse C de com vírgula. Mas como está sem, adjetiva restritiva, letra C é a minha resposta. Rapidinho essa questão, tá? Um nome tão grande, né? Oração subordinada, adjetiva, restritiva, para nada. Só para dizer que aquele que é um pronome relativo e que está sem vírgula. Pronto, acabou. 47. Assinale a única alternativa em que o elemento destacado é um prefixo. Prefixos e sufixos nos trazem para a gente uma nova ideia. Eles têm significado. Interessada. Para que in seja prefixo, interessada precisa existir. Existe? Não existe. Importante. Existe portante? Não existe. Italiano. Existe italiano? Não existe. Olha só, não precisa nem pensar muito. É só verificar se a palavra sem o prefixo existe. Porque prefixo e sufixo são partes que a gente adiciona a uma palavra principal. Imigrou. Existe a palavra migrou? Sim, ele migrou. Imigrou me traz uma ideia nova, tá? Migrar é uma coisa, imigrar é outra coisa. Migrar é de fora para dentro, imigrar é de dentro para fora. Então, letra D é a minha resposta. Esse I é sim um prefixo, porque me traz uma nova noção de significado, a palavra migrou, que existe. Questão de número 48, estamos quase chegando ao final, só falta agora 48, 49 e 50. Já estamos aqui em mais de 1 hora de aula, estou aqui cansadaço gravando, mas eu espero que vocês estejam entendendo, estou dando aqui o meu melhor. Talvez eu esteja falando rápido demais, talvez eu esteja não esteja sendo muito claro, eu tenho noção disso, mas é pela extensividade também do vídeo, pelo dia cansativo, mas eu acredito que deixa para entender. Então eu gostaria de convidar vocês a entrar no meu grupo do WhatsApp, que o link está na descrição. Lá no grupo estou mandando questões para praticar, fazendo algumas enquetes. Também mando questões que eu vou fazer vídeos, então eu mando a questão antes lá, vocês têm um tempo para responder, e depois assiste o vídeo aqui no canal
fazendo a correção das questões, assim como a gente está fazendo aqui, tá? Então, faça parte dessa comunidade, vamos crescer juntos, vamos estudar para concurso e sua aprovação vai chegar, eu tenho certeza. Então, vamos à questão de número 48. Estamos quase no final. Questão de número 48 diz o seguinte. No trecho, mas o evento de perturbação de maré foi tão brilhante que obscureceu a luz das estrelas da galáxia. Aqui é fácil, gente. Tão brilhante que. Tão que. Isso daqui já me dá uma noção pra gente. Uma noção de que eu tenho um efeito de causa e consequência. Causa e consequência. Perturbação de maré foi tão brilhante. O fato de ser tão brilhante é a causa de escurecer a luz das estrelas da galáxia. Isso aqui é a consequência, tá? O evento de perturbação de maré foi tão brilhante, a maré foi tão brilhante, isso aconteceu primeiro, por isso que é a causa, que obscureceu a luz das estrelas da galáxia. Isso aconteceu depois. Obscurecer a luz das estrelas da galáxia é a consequência. Aconteceu depois de ser tão brilhante. Então, o efeito de sentido que eu tenho nessa frase destacada é de consequência. A causa é o que acontece primeiro, é o que vem antes, ser tão brilhante é a causa. A consequência é obscurecer a luz das estrelas. Então, letra C é a resposta. 49, penúltima questão. Eu tenho duas frases, duas orações, e eu vou julgar. Letra A. Somente em o termo destacado tem função adjetiva. Qual é o termo destacado que eu não destaquei? Vou destacar aqui para vocês. Pronto, destaquei aqui. Assim, o jardineiro viu o mundo, o jardineiro é o termo destacado, e seu coração de jardineiro é o termo destacado. Então, basicamente, a gente precisa classificar isso aqui. Ele diz que em o termo destacado tem função adjetiva. Veja, o jardineiro é função adjetiva? Não. O jardineiro é função de substantivo. Aqui eu tenho um artigo e aqui eu tenho um substantivo. Tá? Então, a letra A já está errada. B. Somente em 2, o termo destacado tem função adjetiva. Em seu coração de jardineiro. De jardineiro caracteriza o coração. Não é qualquer coração. É coração de jardineiro. Então, sim, tem função adjetiva. Então, provavelmente essa é a minha resposta. Vamos ver as demais. Somente em 2, o termo destacado tem função substantiva? Não, aqui não é função substantiva, é adjetiva, como a gente já viu. Em 1 e 2, os termos destacados têm função substantiva? Não, não. No primeiro é substantiva e no 2 é adjetiva. Então, letra B é a minha resposta, porque de jardineiro caracteriza o coração, particulariza aqui, explica que coração é esse. Então, é uma característica, tá? Os adjetivos têm justamente essa função de caracterizar, de particularizar alguma coisa. Vamos para a última questão, do número 50, que diz o seguinte. Já se fazia grande e frondosa. A questão é sobre colocação pronominal. Então, o que está sendo falado corretamente acerca dessa colocação pronominal, desse se aqui, ó. Eu tenho o verbo e tenho o se relacionando a ele. Por que é que esse se está antes do verbo? Letra A. Ocorre próclise, sim, ocorre próclise porque está antes do verbo. Em decorrência do advérbio, já é advérbio, exatamente. Advérbio é palavra atrativa. Esse já está puxando o se para frente. Então, ele veio para antes do verbo porque o já atraiu ele. Letra A está correto. B. Ocorre ênclise, está errado. Ocorre infração à regra de ênclise? Não. Ocorre infração à regra de colocação de próclise? Não. Não há infração. Está usada adequadamente porque o advérbio já atraiu o se para antes do verbo. Tá bom? Então, a gente finaliza aqui. Peço perdão se não ficou muito direto, mas eu acredito que foi uma aula excelente, deu para revisar bastante coisa. Mais uma vez, convido a participar do grupo, o link está na descrição. Muito obrigado por ter ficado até aqui, muito obrigado pela participação. Não esquece de deixar seu like, o comentário, me ajuda aí, porque eu me esforcei muito depois de um dia cansativo
mas eu tinha que gravar essa aula para vocês, tinha que deixar prontinho para ajudar nos estudos e garantir a aprovação no concurso da Secretaria de Educação da Paraíba, organizado pela Banca IDECAM, tá? Espero ter contribuído, conto com a compreensão de todos por alguma coisa que tenha ficado, que tenha saído aí da expectativa de vocês, mas o vídeo está aí. E é isso. Um grande abraço e até a próxima, com mais vontade e com mais garra para fazer mais questões e ajudar vocês. Tchauzinho!